Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode tomar assento, por favor. Quero agradecer nesta noite o convite que o pastor nos fez para estar aqui, para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil pregar na frente do pastor Ivanildo e também esses obreiros que aqui estão. São pregadores, Deus tem usado poderosamente, tanto que a gente viu isto no segundo domingo deste mês, que foi a nossa ceia. Ali o pastor esteve conosco, trouxe uma palavra que realmente nos comoveu muito e edificou a igreja, e nós agradecemos ao Senhor por isso. É uma diferença grande da igreja pentecostal para as igrejas neopentecostal. A igreja pentecostal, ela fala o que a igreja precisa. Nós, os pastores, pregamos o que a igreja precisa, não é o que a igreja quer. Mas a igreja neopentecostal, eles pregam o que o povo quer. E o que o povo quer não edifica. O que edifica é o que Deus quer. Que tem muitas coisas que eu penso que é do meu jeito e não é. E a Bíblia vai dizer que não é como eu penso e como você quer e como você pensa. É como diz as Escrituras. E as Escrituras são coisas tremendas, que é realmente a palavra de Deus. Tanto que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. E nós estamos avaliados, a nossa fé está apoiada na palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Eu não sei se é porque eu sou um pregador do passado antigo, né? Que eu sou já com 58 anos de idade. Mas eu fico preocupado às vezes quando eu vejo o pregador que ele vai pregar e toda hora, levante a mão, dá um glória. Irmãos, a Bíblia fala do culto racional, do culto com inteligência. Se você vem um culto desse aqui, para você glorificar a Deus, eu tenho que estar pedindo para você glorificar. Então esse culto não é culto racional. Porque ninguém está aqui porque é grande, porque é bom. Nós estamos aqui pela grande misericórdia de Deus. Você está glorificando, eu pedi para você glorificar. Por que você está glorificando? A sua mente já trabalhou realmente. Quem eu era, quem eu fui. Olha o que eu fiz no passado e hoje estou aqui. Aí não tem outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor. Está entendendo? Esse é o culto racional. É essa liberdade que nós temos que ter na presença do Senhor. Não as igrejas doidas que eu vejo por aí. Eu digo igreja doida porque o caso é sério. Eu vi um culto um dia numa igreja. Eles armaram um palanque aqui, um box. E aí vem aquela MMA, aquela luta MMA. Antes de começar o culto tem a luta. Depois que termina a luta, aí começa o culto. Que negócio é esse? Já viu um negócio desse, irmãos? Que coisa louca. Eu vi um grupo de jovens cantando. O cabelo de um lado é amarelo, o outro lado é vermelho. E a presença de Deus está aqui. Peraí, meu irmão. Peraí. Tem que ter diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem que haver uma diferença. Irmãos, nós não estamos aqui para se mostrar quem somos, ou quem é, o que vamos ser, não, irmãos. Nós estamos aqui nesse culto de gratidão a Deus, pelo que Ele fez por cada um de nós. Irmãos, eu digo sem medo de errar, eu mesmo, usando a minha própria pessoa. Se não fosse a grande misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Já estaria morto há muito tempo. O inimigo já tentou ceifar minha vida várias vezes. Eu já vi a morte na minha frente várias vezes. Eu sofri uma perseguição uma vez que disseram assim para mim: se ele vier de novo aqui fazer o culto, nós vamos matar ele. Dessa vez ele não escapa. E naquele dia, me lembro quando fosse hoje, o Silas tinha um Ford amarelinho, lembra daquele Ford amarelinho? E eu vim aqui, peguei o carro, peguei o som e fui para casa e disse: hoje eu vou começar o culto mais cedo. Naquele dia, quando foi mais ou menos aproximadamente 5 da tarde, começou a chover. Aí começou a chover e foi chovendo 5, 5 e meia, 6, 6 e meia, 7, 7 e meia. Quando parou a chuva, era 8 horas da noite. Disse: Senhor, agora não tem mais jeito, não dá mais.
Porque eu não ia fazer uma chuva muito forte, não tinha como fazer ar livre, colocar o som ao pleno ao ar livre. Aí eu fiquei, mas Senhor, Tu sabe de todas as coisas. O desejo do meu coração era fazer o ar livre. A congregação do Rosinha 1, que nós tínhamos acabado de abrir aquela congregação, e nós precisávamos fazer aquele culto ali. Que a gente fazia toda quarta-feira à noite aquele culto ao ar livre. E os irmãos, as pessoas já vinham. E naquele dia não teve o ar livre. E eu orei ao Senhor, agradeci, Deus sabe de todas as coisas. Não é porque eu não quis fazer o ar livre, é porque veio a chuva e não deu, Deus sabe de todas as coisas. Aí fui dormir, de madrugada eu tive um sonho, irmãos. Eu tive um sonho. No sonho, alguém batia na porta da minha casa. Veja como Deus é misericordioso. Bateram na porta da minha casa. E eu no sonho levantei, e quando eu abri a porta da sala para atender a pessoa, sabe quem era? A morte. A morte. Aquele, só a caveira, uma capa preta, diz assim: oi Ismael, tudo bem? E eu fiquei travado, com a mão na maçaneta da porta, isso no sonho. Graças a Deus que foi um sonho, porque um negócio desse na realidade é para correr léguas. E eu ali fiquei travado. Tudo bem contigo? Cadê palavra? Eu queria fechar a porta, não tinha força. Queria correr, não tinha força. Fiquei travado, e não saía nada. Pois é, ela conversando e eu só ouvindo. A morte falando comigo. Pois é, hoje eu vim buscar você. Aí não tinha como correr, não tinha como fechar a porta. Só não vou te levar porque está chovendo. Se não fosse a chuva, eu ia te levar hoje. Aí que eu fui entender por que Deus mandou a chuva e não teve o ar livre. Aqueles rapazes falaram que naquela noite eles iam me metralhar em cima do caminhão, mas a mão poderosa de Deus me guardou. Aleluia. Então, irmãos, veja que cada um dos irmãos que subirem aqui hoje tem um testemunho de livramento, de cura, de libertação, de renovação, de porta de emprego que Deus abriu. Então, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós temos que glorificar e adorar o nome do Senhor. Porque culto sem adoração não é culto, é encontro de amigos. E aqui não é simplesmente um encontro de amigos, é um culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Ele está neste lugar. Nós não estamos só, estamos aqui pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem muito conhecida. Livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 13. É uma coisa que só Deus pode fazer por cada um de nós. É nos guardar, nos livrar e nos proteger e nos dar a bênção para a nossa vida. No livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 13 diz assim. Eu vou ler a primeira parte só, a parte A do versículo. Diz: porém, ainda a 10ª parte ficará nela. Porém, a 10ª parte ficará nela. Irmãos, esse versículo ele é muito tremendo. Se você terminar de ler, você vai ver que é um versículo tremendo e muito profundo. O que aconteceu? Osias se tornou rei de Israel. Quando ele assumiu o reinado de Israel, a história vai dizer que Osias pegou a nação num caos, num buraco. Estava pior do que nós quando esse novo governo assumiu. Só se falava de roubo, corrupção, de tanta coisa ruim. Mas o rei Osias foi muito inteligente e ele conseguiu colocar a nação no eixo, no trilho certo, no lugar certo. E a Bíblia diz, a história, que o governo do rei Osias foi muito próspero. Ele prosperou muito, cresceu muito. E Isaías, que era seu primo, ele era primo do rei de Isaías, que até então ainda não tinha tido chamado para profeta. A Bíblia vai dizer que quando ele preparou, organizou toda a nação, colocou tudo nos seus devidos lugares, muito bem organizado. Aí se nós abrir a Bíblia, essa história vai estar escrita lá no livro de Crônicas, segundo as Crônicas, no capítulo de número 26 e o versículo 16 conta essa história do rei Uzias. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 16 de 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 16 de 2 Crônicas, diz assim:
mas havendo já fortalecido. Quando ele assumiu o reinado, Israel estava um fracasso, estava no caos. Era muita fome, era muito desemprego, era muitos problemas. A nação estava realmente um verdadeiro caos. Mas a Bíblia diz que, mas havendo já fortalecido, era um fracasso, mas ele conseguiu, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, ele conseguiu fortalecer a nação. E nós não podemos esquecer de orar pela nossa nação. Não podemos esquecer, todo dia nós temos que orar pela nossa nação. Os brasileiros, se é patriota, às vezes não se demonstra tanto quanto o americano. O americano, ele é muito patriota. Não existe, é muito difícil uma casa de um americano que não tenha a bandeira dos Estados Unidos. É muito difícil. Nós aqui, se colocar, talvez até zombam de nós. Mas isso é ser patriota. E nós temos que orar, principalmente nós da terceira idade. Por quê? Para que Deus abençoe e guarde os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é o futuro da nossa nação. Porém, irmãos, estava nessa situação, fortalecido. Quando ele viu que estava tudo bem, tudo organizado, tudo, se sabe de uma coisa? Eu sou um homem respeitado, eu sou um homem considerado, eu sou um homem que eles tiram o chapéu para mim quando eu passo nas praças, eles me cumprimentam e se curvam para me cumprimentar porque eu sou um homem inteligente e considerado. Eu vou oferecer um sacrifício. Aí não. Ele não era rei e sacerdote, ele só era rei. Ele não era rei e sacerdote, ele era simplesmente rei. E a Bíblia diz no versículo que, veja só, mas havendo fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Meu Deus, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, era só manter a postura. Isso que nós temos que tomar cuidado. Está entendendo, irmão? Observa que não é quando só aceitamos a Jesus, mas é a vida inteira que nós temos que estar firmes aos pés do Senhor. Não podemos perder o sabor de Cristo, não podemos vacilar de forma alguma. Eu louvo a Deus pelos ensinamentos que meus pais me deram, e eu estou com 58 anos na presença do Senhor, porque já tive o privilégio de nascer num lar cristão, e já tão cedo eu aprendi o que é a palavra, o que é Jesus, o que é o Senhor, o que é ser cristão. E estou aqui hoje. Não se arrepende, pastor? Não me arrependo, porque eu sei o suficiente que o mundo não tem nada para mim. Eu sei o suficiente que o que tem no mundo é efêmero e passageiro, mas que as promessas que Deus tem para mim, elas são reais e verdadeiras. Da mesma forma, as promessas que Deus tem para você, elas são reais e verdadeiras. Aleluia! Afinal, não é promessa de político, mas é promessa do Senhor, quando Ele se identifica para a igreja e diz: eis que eu estou convosco. Quando, Senhor? Todos os dias, até a consumação do século. Você está sentindo a presença do Senhor? Também estou sentindo a presença dEle, porque Ele está neste lugar. Meus queridos irmãos, veja só, quando fez o mais difícil, quantas pessoas, poucos dias acho que os irmãos devem ter visto na internet, aí na mídia, um pastor aí de renome, que se esclareceu dizendo: olha, eu peço a Deus por vocês terem orado por mim, porque eu preguei muitas vezes pelo efeito da maconha e no efeito da cocaína. Olha, foi tão difícil galgar, foi tão difícil chegar ao grau de pastorado. Agora, para pregar a palavra, precisa o camarada usar maconha e cocaína, enganando ele e a igreja. Depois que chega o mais difícil, o grau mais difícil, até vieram falar para mim: pastor, por que o senhor não se candidata na cidade para vereador? Por que o senhor não faz isso? Não, irmão, eu já sou eleito, eu não preciso me candidatar, eu já sou eleito, Jesus já me elegeu. Eu nunca fui político, não quero me envolver com política, porque eu já tenho uma chamada. Eu já tenho uma chamada do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, irmãos, aqui está dizendo claramente que depois de ter feito tudo, ele se corrompeu. Aí fez mais: ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entregou no templo do Senhor para queimar. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor.
E quando ele vai até, ele pega o incensário e vai em direção ao templo do Senhor, à casa do Senhor. Aí a Bíblia diz no versículo 17: porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Ele pegou os mais valentes, os de mais autoridade. Vamos, ele vai fazer coisa errada. Ele está indo para o templo com o incensário na mão, e ele não é sacerdote, ele não pode fazer isso. Vamos atrás. E foram os 80 sacerdotes atrás do rei Uzias. E quando chegaram lá, disseram para ele: não te é lícito fazer isso. Olha o versículo 18 que diz: e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas o sacerdote filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, não pode fazer isso. E a Bíblia vai dizer claramente na história que ele resistiu, disse: eu sou rei, eu faço o que eu quero. Não, meus irmãos, a autoridade maior é Deus. A autoridade maior dessa casa é o Senhor. Ninguém aqui faz o que você quer, ninguém faz o que quer. Nós estamos na vontade de Deus. E Paulo, dando exemplo a isso, ele disse: agora não mais vivo eu, agora não sou domino eu mesmo, o próprio domino eu, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a pessoa que Cristo vive nele é diferente. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que glorifica, é uma pessoa que contribui, é uma pessoa que dá dízimo, é uma igreja que ora, é uma igreja que canta, é uma igreja que glorifica, é uma igreja que adora, é uma igreja que sente a presença do Senhor, porque Cristo vive nela. Não tem como uma pessoa que o coração é templo do Espírito Santo viver triste e abatido. Infelizmente, ultimamente nós estamos vendo muitos cristãos entrando em depressão, muitos crentes deprimidos, pessoas na igreja deprimidos. Irmãos, o poder da palavra está aqui para te libertar. O poder da palavra está aqui, a palavra é viva. A palavra tem tanto poder que ela é viva, viva e eficaz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim no versículo 19: então Uzias se indignou enquanto tinha o incensário na sua mão, para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Aí ele se opôs contra os sacerdotes. Vocês não vão me proibir de mim queimar o incenso. Eu sou rei, eu que mando na nação, eu que faço e desfaço na nação. Não, ali não era questão da nação, ali não era questão de governo humano, ali era uma questão espiritual. E tinha homens para isso ali. Se ele fosse rei, sacerdote, estava no direito, mas ele era simplesmente rei. E sabe o que aconteceu? Aí diz aqui, ainda continua o versículo 19: e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Pôs-se apressadamente: sai da presença do Senhor, sai daqui agora, você está leproso. E ele mesmo deu por si que estava leproso, e ele se apressou em sair daquele lugar. Eu me lembro agora, sabe de quem? Foi o rei de Israel, antes de Davi, o primeiro rei de Israel. Me ajuda aí. Saul. Me lembrou de Saul. A Bíblia vai dizer que Saul esperou 7 dias. Quando faltou meia hora para o sacerdote chegar, ele vai e oferece o sacrifício. Ele não era sacerdote. Esperou 7 dias. Por causa de meia hora, perdeu a bênção. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, de queimar o incenso, a Bíblia diz que o sacerdote chegou: mas por que você fez isto? Por causa disso passou de ti o reino, e a mão de Deus é contra ti agora. Irmãos, o que é para o pastor fazer, é para o pastor fazer.
Mas o que é para o diácono fazer, é para o diácono fazer. E o que é para o presbítero fazer, é para o presbítero fazer. Existe uma hierarquia, e essa hierarquia tem que ser respeitada. E a hierarquia é tão tremenda, observa os irmãos, que o próprio Jesus é um grande exemplo de hierarquia. Enquanto João Batista, quem era João Batista? João Batista era o precursor de Jesus, ele veio para preparar o caminho de Jesus. Enquanto João Batista estava morto ou vivo, pregando a palavra, anunciando o evangelho e batizando, porque na verdade o nome dele era João, mas aí deu-se o nome de João Batista, aquele que batiza. Não é, se tornou até o sobrenome, mas não era o nome do sobrenome dele, não é esse. Mas ele batizou tanto, que aí deram o nome de João Batista, aquele que batiza. Aí observa os irmãos, de repente passou-se os anos, passou-se os tempos. João Batista pregando a palavra, anunciando o evangelho, dizendo que o Messias estava chegando, que o Messias estava para começar o seu ministério na terra. De repente a Bíblia vai dizer que cortaram o pescoço de João. Morreu o servo do Senhor. Quando João morreu, assim que João morreu, olha que é a hierarquia. Enquanto João estava vivo, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que Jesus se manifestou, dizendo alguma coisa a favor de João ou contra João, ou qualquer alguma coisa assim. Jesus estava calado, porque ele sabia que tinha o tempo de João preparar o seu caminho, o seu ministério, e depois que João parasse, Jesus daria continuação. Quando João morreu, assim que João morreu, Jesus se manifestou. Jesus disse assim: houve um homem que nascido de mulher, não tem nenhum no reino do meu Pai, cujo o maior no reino do meu Pai é menor do que João Batista. Este homem, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Enquanto João estava vivo, Jesus não disse nada, mas quando João morreu, ele disse: houve um homem cujo nome é João Batista, mas João já estava na glória. Então existe na igreja uma hierarquia, existe na igreja, irmão, algo que tem que ser respeitado. Mas Saul perdeu a bênção por causa disso, e o rei Uzias também perdeu a bênção. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve que ficar em uma casa isolada, não pôde comandar o seu reinado mais, porque estava numa casa isolada, por causa do pecado do rei Uzias, por causa da queda do rei Uzias. 90% da nação de Israel se perdeu, porque ele era um homem admirado, ele era um homem observado por toda a nação. E quando ele caiu, e quando ele pecou, e aconteceu esse problema na vida do rei Uzias, aí o versículo 13 do capítulo 6 está dizendo: porém ainda a 10ª parte, só sobrou 10% de Israel que não pecou, que não saiu da presença do Senhor, mas 90% da nação saíram da presença do Senhor por causa do pecado do rei Uzias. Irmãos, não é porque o meu amigo toma veneno que eu vou tomar também. Não é porque o meu amigo peca que eu vou pecar também. Não, meus irmãos. Nós temos um alvo para olhar e para prosseguir. Nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, é Jesus. Porque se você olhar para a minha vida, se você me seguir, olhar para a minha vida, você vai se decepcionar, porque sou homem, sou falho, tenho erros. Por isso que Paulo disse para você, e a Bíblia vai dizer claramente lá: examina cada um a si mesmo. Não é para você examinar a minha vida. E às vezes eu vejo a igreja está cheio de juiz. Eu sabia que ia acontecer, ele vai passar por isso, ele vai passar por aquilo. Irmãos, ninguém aqui é juiz. E se tem juiz aqui não é um tribunal, aqui não é lugar de julgar ninguém, aqui é lugar de chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui por sua grande misericórdia. E aí temos uma passagem quando alguém tentou julgar uma mulher, e Jesus, escrevendo no chão, diz: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ninguém aqui tem condições de jogar pedra em ninguém, mas se você olhar para dentro de você, você vai ver que precisa da misericórdia de Deus, e a misericórdia do Senhor está sendo derramada neste lugar, nesta noite. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos correndo com a história, irmãos. Aí diz assim a história do Senhor: passado alguns anos, deixa eu concluir aqui, no capítulo 22 de 2 Crônicas, no versículo 22, 2 Crônicas 26 e 22, aí diz assim: quanto ao mais do Atos do rei Uzias, tanto as primeiras coisas como as últimas, o profeta Isaías
filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais e sepultaram com ele, e no campo do sepulcro que era dos reis, porque Uzias, leproso, e o seu filho reinou em seu lugar. O seu filho Jotão reinou em seu lugar. Essa foi a história do rei Uzias. Aí entra agora nessa história, uma história muito linda, que é a história de Isaías, que a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 6 de Isaías, passagem muito conhecida da igreja, mas ela nunca perdeu a sua influência, a sua autoridade, o seu poder, porque isso aqui é a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías triste, abatido, decepcionado, se agora acabou a minha alegria, a minha esperança. Eles eram primos, ele tinha muita intimidade um com o outro. Se agora foi a glória da minha vida, acabou. O que Isaías faz? Vai para o templo. É isso mesmo, meu irmão. Se você está triste, abatido, vai para o templo. Vai para a casa do Senhor. Aqui Deus tem uma mensagem para mim e para você. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Sabe por quê? Eu não estou falando a minha palavra. E não estou aqui tentando alegrar ou encher o ego de ninguém. Eu estou aqui para falar a palavra genuína de Deus como ela é. Isaías sem esperança, abatido. E ele vai até o templo. E quando ele chega no templo, que dobra o joelho, ele ouviu agora a glória do Senhor. Ele viu a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dá aquela linda chamada para Isaías. Mas para encerrar, eu quero correr aqui. Ele entrega agora, depois da sua vida transformada, depois da sua vida purificada, Isaías entrega 3 profecias. 3 profecias, foi muito mais que isso. Foi 66, mas eu só quero falar de 3. A primeira que ele entrega foi exatamente essa aqui. Isaías capítulo de número 7 e o versículo 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome de Emanuel. Aí vem a outra profecia. Capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estava sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A igreja percebe que nós não estamos aqui por um acaso? A igreja percebe que nós não estamos diante de qualquer coisa? Estamos diante de um Deus que é forte, conselheiro, é Pai da eternidade e é também Príncipe da paz. E uma das coisas que marca nesse versículo é que Ele é Deus forte. Você pode falar para mim aqui, meu irmão, agora, chegar e dizer assim: pastor, tu não imagina a luta que eu estou passando. O senhor não imagina a prova que eu estou passando. O senhor não imagina como eu estou. Meu irmão, eu não posso imaginar como você está. Mas uma coisa eu posso dizer: a tua prova não é mais forte do que o Deus que nós servimos. A luta que você está passando não é mais forte e mais poderosa do que o Deus que nós estamos servindo. É que nós temos uma mania, nós temos um costume feio de dizer assim: a minha luta é muito grande, a minha prova é muito grande, ninguém olha para mim, o pastor não olha para mim, ninguém olha para mim, minha luta é muito grande. Meu irmão, faz ao contrário hoje. Mostra para a tua luta a grandeza do Deus que você serve. Faz o inverso hoje. Inverte isso hoje. Mostra para a tua luta, para a tua prova, o Deus que você serve. Irmãos, eu não vou concluir a mensagem, eu sei, não estou preocupado com isso. Mas o ser cristão é coisa tão maravilhosa que você não pode nem imaginar. Vou contar um testemunho pessoal que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu um dia? Trabalhando numa empresa de um rapaz, reformando a casa dele e fazendo todas as reformas da empresa dele. Quando terminou, aquele rapaz disse assim: Ismael, eu frequento um centro espírita, uma casa assim, lá em São Bernardo. E eles precisam fazer uma reforma. E ele disse assim: você faz a reforma lá? Faço. Eu vou fazer um trabalho material. Eu faço, sem pensar, que se eu imaginasse e tivesse mais experiência, eu tinha pulado fora mesmo. Aí eu fui, ele marcou e eu fui. Cheguei lá, quando eu cheguei já na porta, eu cheguei e clamei o sangue de Jesus. Não para ninguém ouvir, dentro de mim. Jesus,
há poder no teu sangue. Entrei, disse, ó, vou mostrar para você o que é que nós vamos fazer aqui. Mostrou tudo dentro do centro, tudo. Todo lugar que eu entrava, eu falava, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, mas falava na minha mente. Eu não ia falar para eles ouvir. E eu fui medir tudo que tinha que medir, o altar que ia fazer, o que ia quebrar, o que ia tirar, o que ia colocar, e medi tudo, fiz tudo o que tinha que fazer. Aí eu falei, eu vou dar um preço bem caro mesmo, bem caro, para ele não aceitar, e eu não quero fazer, porque dava arrepios lá dentro. Aí eu dei o preço bem caro mesmo. Foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, teve a reunião deles, a concentração. E eles chegaram. Era um centro espírita muito grande, frequentava muitos empresários. Aí começaram a bater tambor. Olha o que é ser cristão, irmãos. Veja só. Começaram a bater tambor, 6 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E invocava e nada, não descia, nada. Quando foi meia-noite, manifestou um. Aí quando se manifestou aquele espírito lá, ele disse assim, olha o que fizeram na minha casa. Trouxeram um homem aqui que não era para ter trazido aquele homem aqui. Aquele homem entrou aqui, mediu tudo e andou em todo lugar aqui. Aquele rapaz que me levou, que me contou o que aconteceu. Por causa daquele homem que entrou aqui, esse centro vai fechar. Não vai funcionar mais. Porque não vai baixar mais nada aqui. Eu não preguei, não cantei, não gritei, eu simplesmente andei, fiz as medidas que fizeram e fui embora, e dei o orçamento. E aquele centro, o Silas conhece, o Eduardo, que tinha aquela empresa de costura de roupa, e era de frente a FEI em São Bernardo. Vai lá ver hoje o que é lá. É um conjunto de prédio. Irmãos, olha o que é ser cristão. Eu só entrei lá para fazer o serviço que era para ser executado. Eu não fiz o serviço, mas a presença de Deus. Está vendo como é que nós temos que cultuar e adorar a Deus de verdade? Como que nós temos que estar aqui sabendo que Deus está conosco para nos dar vitória? Mas a presença de Deus na minha vida, irmão, fechou o centro, não teve como mais funcionar, e eles venderam, e agora é um conjunto de prédio muito grande. Pode passar de frente a FEI, que você vai ver o conjunto de prédio que tem lá. Nunca mais vai ser um centro espírita, porque um dia, não é porque era eu não, é porque é a presença dele. É a presença dele, aleluia. Aí veja só, Isaías profetizou, e eu quero encerrar aqui com essa profecia de Isaías, no livro de Isaías capítulo 61, e o versículo 1 que diz assim, olha só, depois que Isaías recebe a transformação, depois da morte do rei Uzias, que Isaías recebe a transformação, recebe a purificação, recebe a chamada do Senhor, ele começou a profetizar. Eu estou falando só de 3, mas ele profetizou muito, é o profeta maior, é considerado o profeta maior, porque foi o que mais profetizou o profeta Isaías. E aí está dizendo aqui, ó, no livro de Isaías capítulo 61, e o versículo de número 1. Olha o que ele diz aqui. Ele diz sobre o ministério do Messias. O mistério do Messias. O ministério do Messias. Irmãos, o interessante dessa profecia é que quando ele profetizou, o rei Jesus, o nosso Salvador, ele só veio nascer 600 anos depois. E a palavra não caiu por terra. E a Bíblia diz, e é claro, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras. Por isso que nós vamos permanecer, porque a palavra dele está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Aí ele diz aqui, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos. Ponto importante. Primeiro, o Espírito do Senhor é sobre mim. Depois, pregoar boas novas. E enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade, aleluia, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisões aos presos. Aí agora ele fala uma parte escatológica aqui. Esse primeiro ponto, Isaías está falando da vinda do Messias, do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus na terra, que durou 33 anos e meio. Agora aqui ele diz aqui, ó, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, consolai todos os tristes. Passado mais de 600 anos, abre a Bíblia agora, Lucas capítulo 4, e o versículo de número 15. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que, como era costume dos judeus, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga.
Aqui ele começa o seu ministério. Aqui se cumpriu essa profecia. Jesus entra na sinagoga, entra lá no templo, e quando ele entra, chegou o momento da leitura da palavra. Ninguém se levantou, naquele dia ninguém se levantaria com certeza. O único que se levantaria ali era Jesus. Aí diz aqui, ó, o versículo 14. Então, pela vontade do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava nas sinagogas, porque todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, em Nazaré, aí diz mais, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado. Aleluia, não é coincidência, isso é cumprimento da palavra, é cumprimento das profecias. Versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar, aleluia, em que estava escrito. Olha o que ele diz aqui, agora o próprio Jesus dizendo, Isaías já tinha morto, Isaías já estava, não tinha mais nem ossos praticamente, ou ossos é uma coisa que é interminável, mas se tinha de Isaías era só os ossos, porque já tinha passado 600 anos ou mais. Aí ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Versículo 19, para pregar-lhe liberdade aos cativos e conceder restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que aqui Jesus, ele não leu aquele texto completo que Isaías leu, que Isaías ainda falou mais. Ao dia da vingança do Senhor. Jesus não leu essa parte. Se você pode ler aqui esse versículo de São Lucas, ele não lê essa parte que Isaías falou, que o dia da vingança do Senhor. Por quê? O dia da vingança do Senhor não seria no início do seu ministério. O dia da vingança do Senhor está preparado para o dia da grande tribulação, em que Deus vai tratar com todas as nações que não obedeceram a sua palavra. Mas irmãos, e por que Jesus não falou? Porque até então ele veio para libertar os contritos de coração, os quebrantados, os oprimidos, os sobrecarregados. Olha o poder que ele tem. Irmãos, eu quero encerrar agora, mas veja o poder que tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo sobrenatural, e eu estou sentindo ela aqui, estou sentindo o poder dele aqui. Abre a Bíblia comigo, eu não vou nem esboçar esse versículo aqui, eu não vou esboçar, mas eu vou falar uma coisa. Se você ler esse versículo que nós vamos ler agora, toda a igreja vai ler conosco, Lamentações capítulo 3, versículo 22. Se você ler esse versículo e não sentir nada, alguma coisa não está bem com você. Alguma coisa não está bem. Mas se você sentir, é porque Deus tem uma bênção, é porque Deus está na sua vida, Deus é na sua vida. Olha só, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22. Todos acharam? Crente assembleano é bom de Bíblia. Aleluia, o irmão já confirmou aqui. Aleluia, esse é Lamentações capítulo 3, versículo 22. Leia comigo e diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você está sentindo a presença do Senhor? Você está aqui, nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Porque o inimigo tentou nos tragar de todo jeito, mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Vou ler outro versículo aqui. Se você não sentir nada, só na leitura desse versículo, você não está bem. Precisa aceitar Jesus como Salvador de novo. Mas a verdade é essa. Lá no livro em Salmo 124, e o versículo de número 7. Salmo 124, versículo 7. Olha o que diz aqui. Vamos juntos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós, veja, não é eu, é nós. Todo que está aqui tem o direito de adorar o nome do Senhor. Todo que está aqui tem o direito de glorificar o nome do Senhor. A nossa alma escapou como um laço do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Não escapamos
Xaragalamai, Candarablai. Nós não escapamos para estar aqui de boca fechada. Nós não escapamos para estar aqui murmurando. Nós não escapamos para estar aqui reclamando. Nós escapamos, o laço se quebrou e nós escapamos para estar aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Para estar aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Tenha essa liberdade, porque Deus está neste lugar e eu sinto a sua presença. Aleluia. Cantem comigo. Aleluia. 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 A minha sobrinha está aqui. Laine, cadê a Laine? Tem um grupo de jovens que estava ontem. Está trabalhando. Tem um grupo de jovens ontem que estava na sede. Eles me ajudaram a cantar este hino. Mas canta comigo mais uma vez. Aleluia. 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 Mais uma vez, vamos lá. Aleluia. Xaragalamas. Te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, meu Pai. Te agradeço por estar na Tua presença. Te agradeço, Senhor. Aleluia. Aleluia. A glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, levantando nossas mãos para o santuário. Agora eu posso pedir, é uma vez só. Querido Pai, te agradeço, Senhor, por esse primeiro dia dessa semana, por esse momento que estamos aqui, Pai. Pela manhã que pude estar na Tua casa aprendendo a Tua palavra. E agora à noite aqui nesse culto adorando a Ti, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja. Continua abençoando o pastor da igreja. Os cooperadores, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros. Senhor, que tem ajudado o Teu servo neste lugar. Abençoa todo o departamento, Pai. Continua abençoando, fazendo crescer a Tua obra. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Um planta e outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então faça crescer, faça a igreja crescer, e o Teu nome vem ser glorificado. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia.